Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e o Clique é um desafio onde eu me comprometi a trazer durante 365 dias um clique, uma ideia, aquela ideia que quando ela cai assim, ela... entendeu? É essa ideia que eu trago todo dia. E a de hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a linguagem. O que é a linguagem? A linguagem, ela é um dos melhores instrumentos que, se for ver, eu acho que é o único instrumento que nós temos para operar a nossa razão. Se você não sabe o que é razão no sentido que eu tô trazendo pro Clique, eu vou deixar para você assistir aqui, ó, o Clique 83 no YouTube. Nas outras plataformas eu coloco aí, em outros lugares, aí um link para vocês assistirem o Clique 83, a razão, e o Nascer de Novo, um completa o outro. E a linguagem, que é o clique de hoje, é um instrumento que nós conseguimos operar melhor o seguinte. Primeiro eu vou ter que dar uma passadinha rápida no que significa razão. Nós não conseguimos saber e conhecer tudo o que precisa conhecer. Então nós temos que agir num mundo onde nós não compreendemos completamente tudo como as coisas funcionam. Nós não compreendemos 100% como a sociedade funciona, como o nosso corpo funciona, como a nossa mente funciona. E essas coisas nos trazem benefício e nos trazem problemas que, se nós não soubermos manipulá-los, nós não conseguimos nos mover direito, por vontade própria. Nós vamos ser aquele bichinho na floresta que não sabe de onde pegou fogo e para onde que corre. Pois bem, a linguagem ela funciona porque o nosso cérebro consegue trabalhar com símbolos, ele consegue trabalhar com uma simbologia. Por exemplo, se eu falo a palavra lápis, você sabe do que eu estou falando, porque esses sons que eu soltei e gravei no meu celular e você está ouvindo no seu celular, no seu note ou no seu computador, lápis é um símbolo para esse objeto. Só que quando eu falei lápis, você não imaginou exatamente esse aqui que eu estou segurando. Um lápis HB número 2, de douradinho. Você pode ter imaginado um lápis azul, você pode ter imaginado um lápis de cor, você pode ter imaginado qualquer outro tipo de lápis, um lápis verde. Lembra aqueles da Bic? Que a madeira deles era meio rosinha? Então... E porque a gente tem essa capacidade simbólica é que nós conseguimos entender coisas que estão ausentes, seja que estão para trás no passado, sejam hipóteses e coisas que nós imaginamos que possa vir no futuro, por causa da relação causa e efeito. Isso é uma coisa de um outro clique. Eu acho que eu não falei sobre causa e efeito, outro dia a gente comenta. Pois... essa capacidade simbólica também faz com que nós falemos sobre objetos que não estão presentes. Eu não tenho nenhum objeto aqui para falar para vocês. Por exemplo, se eu falo borracha, se eu falo apontador, se eu falo livro, essas palavras que eu digo, elas simbolizam coisas que estão ausentes. Uma coisa que eu não tenho aqui no meu quarto é um copo. Eu não tenho copo, mas eu posso falar sobre um objeto que está ausente. E por causa dessa capacidade que a linguagem nos traz, nós também podemos falar sobre coisas abstratas. Por exemplo, amor, democracia, verdade, felicidade, fidelidade, crime. São coisas abstratas. Alguns são ações que nós tomamos, como por exemplo, andar, respirar, enxergar ou falar. E existem coisas que são paixões, coisas que nós recebemos. Pressão do ambiente, influência, ser molhado. Paixões são ações que nós recebemos e não causamos. Nós sofremos o efeito, mas não causamos aquela coisa. Por exemplo, quem é a causa da chuva é a nuvem. Se ela chove em nós, não é uma ação que chega em nós, é a paixão. O efeito da chuva nos molha. Molhado, se molhar, é uma paixão desse verbo. A linguagem, então, ela é o que serve para nós, junto com a imaginação e o pensamento simbólico, nós conseguimos manipular algumas coisas que estão para além da presença imediata. O que é presença imediata? É aquilo que está na tua volta, é aquilo que está fisicamente próximo de você. E se nós não nos treinamos eficientemente na linguagem, pode acontecer conosco
a criação de símbolos, falsos ídolos da razão, que é um pastor, é um padre, é uma igreja, é uma religião, é um partido político, é uma ideologia política, é um movimento social, é a chamada comunidade científica, é um escritor e por aí vai, é um youtuber. Acredita que tem gente que acha que youtuber fala alguma coisa que presta? Brincadeira, não é verdade? Por exemplo, o que eu acabei de fazer foi ironia. E muitas pessoas estão perdendo a capacidade de entender uma coisa dessa. Elas me chamariam de contraditório, porque eu estou dizendo que elas não me deveriam ouvir porque eu estou colocando uma coisa no YouTube, logo eu sou um youtuber. Mas o papel principal da linguagem, às vezes a gente acha que é falar para o outro. Ela está extremamente atrelada ao seguinte: não adianta você falar para o outro se você não sabe do que você próprio está falando. A linguagem principal, o princípio da linguagem que faz nós alcançarmos mais e mais a proximidade com a razão, sendo que ela não é atingível, uma característica de que ela é só um ideal, mas não atingível, assim como perfeição. A linguagem faz com que o seguinte: eu passo por uma experiência e essa experiência é uma coisa muito complicada. Eu vi um objeto que estava voando, eu vi que estava muito rápido para ser um avião, estava muito grande para ser um pássaro, estava muito pequeno para ser uma espaçonave, e ela tinha um formato completamente diferente. Eu vi aquele fenômeno. Eu vou fazer o quê? Eu vou descrever velocidade, eu vou descrever cor, eu vou descrever lugar, eu vou descrever hora. Eu tenho que descrever o fenômeno como eu ouvi. Às vezes a gente vê interação entre as pessoas discutindo e conversando, e a gente nem sabe do assunto que elas estão falando e a gente conversa com outras pessoas que um fulano ou outro discutiu ou brigou, e a gente não consegue compreender o que estava acontecendo ali de verdade. Imagina isso elevado à política, por exemplo. Nós vemos pessoas lá e conversam, e a gente fala daquilo que nós não sabemos. Imagina isso no campo metafísico, no campo transcendental, no campo religioso, quando nós falamos de coisa que nós nem pela experiência passamos. Nós só temos o testemunho do que as outras pessoas passaram naquilo e nós precisamos acreditar ou duvidar. Mas se a coisa realmente foi um fato, as coisas que aconteceram com você, você precisa ter a habilidade de que, se for necessário, passar um símbolo para um outro ser humano do que você viveu, que seja o mais correto possível. Porque desde a nossa vivência, desde a nossa experiência, até a nossa formulação imaginativa, transformar em linguagem e passar para outra pessoa, a outra pessoa tem que pegar aquilo que nós falamos, decodificar e conseguir imaginativamente imaginar de qual experiência nós estamos falando. Olha como a linguagem é complicada. Na verdade, a comunicação é complicada, a língua é muito fácil, é só você treinar nela. Como você treina a sua linguagem? Lendo muito. O quê? Primeiro, se você não tem o costume, lê muito qualquer coisa, qualquer assunto que te agrade. Qualquer coisa, pelo menos para começar. Depois vá subindo de nível em nível em nível, até que você chega ao cânone. O que é o cânone? Tipo assim, a humanidade pode errar. Eu e você, como ser humano, podemos errar. Mas nem todo mundo erra o tempo todo. Agora, se pessoas de épocas diferentes, de raças diferentes, de cosmovisões diferentes, de raças e localidades e línguas diferentes percebem coisas semelhantes, é uma coisa a se prestar atenção. E o cânone são coisas que falam desses aspectos. É nós nos apossarmos daquilo que, opa, isso funciona. Funcionou há muito tempo, está funcionando até hoje e muito provavelmente vai me ajudar se eu souber disso daqui. E você não vai entender o que esse cânone está falando se a sua linguagem for pequena. Pois bem, esse foi o clique de hoje. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se gostou, curte, comenta alguma coisinha, compartilha com seus amigos, ativa o sininho, se inscreve aí no canal. Se você está no Face ou no Insta, faz os negocinhos aí também. E até o clique de amanhã.